paz do Senhor Jesus permaneça no seu coração, na sua vida, com toda a sua família. Vamos entrar no assunto sobre pessoas que ele se desvia e morre no pecado. Quando a palavra de Deus falando que morrer no pecado chama-se morte espiritual. A morte espiritual só perdição eterna. Por isso que teve uma restauração. Jesus falou que ele deu a própria vida para trazer o resgate da nossa vida que estava perdida. Podemos ver que a palavra de Deus fala também esse assunto. Esse assunto que ele fala é sobre lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 24, e fala: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade que é o pecado, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória das suas transgressões com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, nele morrerá. A palavra do próprio Jesus se expressa: morrer no pecado chama-se morte espiritual. Quando Jesus falou essa palavra, usando o profeta em Ezequiel, se expressando que quando morre na iniquidade que é o pecado. O pecado tem várias formas de a pessoa ficar praticando o pecado. O pecado da prostituição, do adultério e outras áreas de pecado, que Jesus vê e falando que quer que todos se arrependam e venham o conhecimento da verdade. Porque você pode ver e observar que nós não vemos essa pessoa hoje falar sobre o assunto do pecado, porque acha se falar do pecado vai perder pessoas, ninguém vai mais participar, ninguém vai entrar mais no canal, vai abandonar. Mas não existe isso. A palavra de Deus está falando: se mais, desviando-se o justo da sua justiça, cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que existem, e abandonar o próprio Cristo, será que essa pessoa está salva? O próprio Jesus, ele disse que não. Por quê? Porque o arrependimento, quando a pessoa morre sabendo que está fazendo pecado e ele já conheceu a verdade. Se conheceu a verdade e não deixou de pecar e morreu no pecado, certamente o próprio Jesus falando aqui, morrer do seu pecado com que pecou, certamente morrerá. Jesus não tem prazer na morte do ímpio, está escrito na palavra do Senhor Jesus. Ele quer que todas as pessoas se arrependam e venha ter o conhecimento da verdade. Como assim? Por isso Jesus falou uma palavra: quem quiser vir após mim, quer que eu negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa palavra que eu negar o quê? Negue a si mesmo, quer dizer, aquilo que Deus não se agrada, a pessoa deve abandonar. Você pode até falar o assunto que você faz, que você gosta de fazer, aquilo que Deus não se agrada. Você vai fazer um sacrifício da sua vida pessoal, vai abandonar e vai servir a Deus de verdade. Como nós podemos encontrar que a palavra de Deus sabe que o amor de Deus é tão grande sobre você? E uma palavra que é muito, às vezes, nas pregações que nós podemos ver, que acontece, e você já leu esse assunto que é conhecido, lá do Evangelho de João 3, e o versículo 16, vamos lembrar um pouco sobre esse assunto aqui. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Quando ele fala não pereça, mas tenha a vida eterna, ele está falando perecer, morrer no pecado. Então Deus, ele se encarregou de enviar o seu próprio Filho para resgatar você e dar uma transformação e uma vida eterna, que é através de Jesus. A palavra de Deus nos diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quer dizer, Jesus tem o maior prazer de lhe salvar. Mas o versículo ainda 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome de um unigênito Filho de Deus. Então, se a pessoa não crê na salvação, não acredita em Jesus que libertou
nós do pecado. Se não acredita que tem uma restauração de uma vida eterna e morrer no pecado tem prejuízo espiritual. Então, estou falando para você nesse momento aqui que Jesus te ama. A palavra de Deus nos fala isso. E o versículo lá, João 3, e o versículo ainda 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, que deixaram de seguir a Jesus, de estar junto de Jesus, mas começaram a praticar o pecado. Então, há uma separação entre o homem e o próprio Deus. A área do pecado que eu estou me referindo. Todo homem é sujeito, a gente sabe que a palavra de Deus nos fala isso aí. Todos têm que fazer um sacrifício para receber a salvação através de Jesus Cristo. Mas tem que abandonar o quê? Abandonar o pecado. E arrudeia sempre as nossas vidas, vai querendo destruir. Então que essa palavra no teu coração nesse momento, que Deus te ajude. Mas se Deus vier uma pessoa que conhece a verdade e morrer no pecado, com certeza não vai ver a Deus. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, que é o próprio Jesus. Pessoas que andam na maldade, fazendo o mal, ele aborrece o próprio Jesus, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus também, e não veio para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, quando a pessoa não vem para a luz, eu não quero, porque o escrito diz que tem que fazer isso, eu tenho que deixar de fazer aquilo, fazer as coisas que Deus se agrada, e é muito difícil, mas quando tem um arrependimento no coração, se aproxima de Deus. A palavra de Deus, ele fala assim, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quem vem para a luz, as suas obras não é reprovada. Então, que Deus abençoe, que Deus ajude, que essa palavra no teu coração, que você possa ver nesse momento, que Deus trazendo a palavra diretamente para você, mas desviando o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, e fazendo conforme toda abominação, e se morrer do pecado, não vê a Deus. Deus está falando através da palavra aqui nesse momento, que você precisa realmente de uma reconciliação com o próprio Jesus, que lhe dá a salvação. A minha salvação e a sua salvação realmente depende de cada um de nós, porque o próprio Jesus já fez a parte dele. A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho em morte de cruz para nos resgatar no pecado, por isso que nós estamos aqui. Vou orar por você, em nome do Senhor Jesus. Você pode, neste momento, se entregar a sua vida para o Mestre. Não importa o que você fez, o importante é que Ele perdoe o teu pecado e Ele dá uma vida eterna. Senhor nosso Deus, na tua presença, Senhor, eu te apresento tantas vidas que está lá no malação do pecado, caído, abandonado, desprezado, sem vida espiritual, Senhor. Mas que neste momento traz no coração um revestimento de poder. Precisam ver, Senhor, pessoas se levantar, pessoas conviver a vida espiritual. Eu te apresento essa vida aí que está arrependido, que está entregando a vida diretamente para ti, Senhor. Que tu és o Deus do perdão e da misericórdia. Em teu nome, para sempre. Amém e amém. Que a paz do Senhor Jesus permaneça no seu coração. E com certeza Jesus é aquele que dá salvação a todos aqueles que queira receber de graça da parte de Cristo. Amém.